Atenção devida dada através dos séculos, através das identidades, é uma das primordiais seções que se derivam da atitude social. Mas por que entender a aristocracia antes de entender a democracia? Ou por que uma coisa vive a posteriori da outra? Por que talvez isso seja tão incisivo e seja uma colocação de, de média e longa prévia? Distinguir alguns meios ou tornar os meios mais rentáveis, mais solúveis, talvez seja uma representação necessária para que a gente tenha um caráter mais moral, ou seja, um caráter que dê volta da sensação de estar libertado e estar promovendo uma sensação nova, ou seja, tudo que deriva da paixão ou que deriva da necessidade do eu, do ego, talvez seja uma necessidade que venha a ser um pouco mais cabível, ou seja, ela se torna mais orientada e para que a gente entenda os lados opostos, a gente entende uma nova fragmentação, mas por que essa fragmentação está inserida e posta diante de uma leve uma leve e de forma sombra e através de uma silhueta, né? Por que essa imagem sai e a gente percebe algumas coisas que vão além daquilo que a mente proporciona? Não é que agora a situação que se faz mediante algumas alternativas, elas são as mais sustentáveis. Por exemplo, se a gente pega uma opinião pública, a gente vai entender a opinião pública como uma opinião que é formada através da sub do desenvolvimento enquanto palavra é hierárquica, né? Mas aí a gente estaria dizendo sobre a opinião pública, a opinião publicitária. A opinião pública seria mais ou menos a opinião leve, aquela opinião que todo mundo faz na rede social, não, mas a opinião publicitária seria justamente isso que eu falei anteriormente. Então, incidir na questão, o dado à questão, a gente liberta um a fazer e intercoloca a necessidade de fomentar e formar uma como é que eu posso dizer? Um fundamento, mas estaria em qual das opiniões, né? Seria uma das opiniões. Existem três: a opinião pública, a opinião publicitária e uma outra opinião que, deixa eu ver, tem que me ocorrer essa opinião. Qual que é, Gabriel, a opinião que a gente perguntou, que a gente falou as três, você lembra? Não, meu irmão não lembra. É, opinião fundamentada, justamente a opinião fundamentada. Talvez a opinião fundamentada seja a opinião mais necessária para que a gente entenda o rebaixamento da colocação, ou seja, por que a opinião integrada vale justamente nessas duas oposições, que é a opinião publicitária e a opinião pública. Porque as duas oposições geradas, ela tem um contrário direito de exercer sua função, sua necessidade, ou seja, aquilo que incumbe você de pensar, aquilo que incumbe de você atrelar um fato social, né? Um fato de conjunção emérita, né? Por que a gente trata disso como uma forma mais sucinta, né? Mais requintada? Por que há essa colocação que tanto faz e tanto se repete? Talvez a gente entrando aqui um pouco sobre o assunto de humanas, minhas paixões humanas, a gente vai entender um pouco o que é o governo. Ou vai entender um pouco o que é a colocação mediante o que se diz há uns 2 séculos atrás ou um século atrás, no máximo. Nem chega a 2 séculos. Então a gente vai entender uma boa parte do que se dá através da realização da política, né? É bem de ver que a realidade da vida política dos estados, bem, é bem de ver que a realidade da vida política dos estados não nos oferece uma forma de governo absolutamente simples e pura. Cada uma delas contém traços das outras e todas sofrem um reflexo das fraquezas e paixões humanas. Seria difícil, se não impossível, contemporaneamente, encontrar uma forma de governo pura e rigorosamente monárquica, democrática ou aristocrática. Sempre são formas mistas, realiza apenas procedimento tipo ideal e esquemático de classificação de Aristóteles. Assim, por exemplo, a Inglaterra, dado que possui um rei, é monarquia, mas se atentarmos para o modo como realmente o poder é exercido ali, veremos que o órgão predominante é uma Assembleia Eminente Popular, a Câmara dos Comuns, e portanto diremos com razão que a Inglaterra é uma democracia. Por que entender
a monarquia antes de entender a democracia, né? A monarquia, se a gente for pegar a monarquia anteriormente, existem formas puras, né? Monarquia seria o governo de um só. A aristocracia é o governo de vários e a democracia é o governo do povo. Não é que o povo é livre. Vamos pensar agora antiguidade, na época de Platão. O povo é livre, o povo é livre para poder o tempo todo tá exercendo seu papel de não de funcionamento, mas de fundador, ou seja, aquele que está a par da situação, tá relevante no cenário, e aquele que está contraposto, ou seja, por que, que a democracia tá levando as duas formas, a pura e a impura? Porque talvez as observações são feitas de formas reacionárias, né? Então, por que, que essa forma reacionária está dizendo e contradizendo ao mesmo tempo? Por que, que a gente pega um governo que talvez está desatual e coloca nesse governo atual algo que é despropositado? Não que se isso se refira ao caso do Brasil reacionário de 2015. Vamos pegar o tempo que foi realmente o governo reacionário. A gente entenderia que algumas formas de linguagem puramente corretas derivaria de um certo tipo de denominamento. Talvez esse denominamento seria demagogo ou não, mas por que que essa prática de 1987 viria tão à tona a seguir e necessariamente a tornar aquilo mais politicamente correto? Porque a gente já pega essa fase, né? Essa fase ela é direta. Por que que essa fase ela é tão distinguida, né? Porque a gente já lembra de período democrático, né? A gente lembra do período onde o comunismo estava começando a se acender, né? Estava começando a ter sua liberdade. Não no final, não no começo de 1900, mas quando Karl Marx já dizia sobre todas essas revelias vendidas pelo governo opressor, né? Não que a opressão já existia naquele tempo, mas por que que isso se torna atual e eventual ao mesmo tempo, né? Talvez isso seja afobado demais, mas a necessidade de reerguer sobre novas falácias é a necessidade que o governo fazia há um ano atrás, por exemplo. Por que que necessariamente a culpa se voltava o tempo todo para um tempo que era necessário? Ou seja, entender algumas coisas, estar a lume de algumas coisas, é estar a par de alguma situação. Então, o que acrescenta, né? A gente entenderia isso. Assim, por exemplo, não, no entanto, aprofundando o exame, verificaremos que a Câmara dos Comuns é o órgão predominante do governo, mas não é o único, pois existe a Câmara dos Lordes, que também participa do poder, o que demonstra a existência de um elemento aristocrático. Em verdade, a Inglaterra tem um governo misto exercido pelo rei e seu parlamento. As democracias, igualmente, pela própria natureza das coisas, são apenas aproximadamente democracias em sentido rigoroso. Em primeiro lugar, dada a extensão dos estados modernos e sua grande população, os indivíduos não podem exercer diretamente o governo. Elege representantes para governar em nome de todos, é a democracia representativa. Mas não são todos que elegem esses representantes. Na maioria dos estados, até há bem pouco, as mulheres não votavam, e de qualquer modo é sempre grande o número de excluídos, os menores, os loucos, os criminosos e etc. Mas a maioria pode votar, logo a democracia já não é um governo de todo, mas de maioria. Mas da maioria. Acontece, porém, que nessa maioria não pensa todos do mesmo modo, não votam unanimamente no mesmo representante. São eleitos, pois, e governam na melhor hipótese. Os representantes da maior parcela da maioria, são eleitos, pois, e governam na melhor hipótese. Os representantes da maior parcela da maioria, mas essa parcela é minoria em relação a todos os habitantes do Estado. Em última análise, juridicamente, a democracia é um governo da minoria que vence as eleições. É uma aristocracia. Veremos que politicamente não é bem assim, mas isso serve para demonstrar que as formas reais de governo são sempre a aproximação dos tipos definidos na classificação. São Tomás retomou a classificação aristotélica, e quer quanto aos fundamentos que quer quanto aos tipos de governo, chegou à mesma formas estudadas. Maquiavel, famoso autor do Príncipe do Discurso sobre Tito Livio, tratou também das formas de governo, rejeitando preliminarmente a distinção entre formas puras e corruptas. Para o pensador florentino, os governos dos estados se sucedem em ciclos fatais e é inútil distingui-los em bons e maus, pois as formas corrompidas são apenas alterações de outras. Se a forma é monárquica, diz ele, não tarda que os filhos dos grandes reis degenerem e surja a tirania.
Os homens bons conspiram então para derrubar o tirano e conseguem, mas por horror ao governo de um só, criam uma aristocracia. Os filhos dos aristocratas, porém, que não experimentam os sofrimentos dos pais sobre a tirania, consideram-se em breve superiores ao povo e se tornam uma oligarquia. Não tarda que surja um vingador dentre a multidão revoltada e dessa vez se instale a república. Enquanto vive a geração que sofreu com a oligarquia, tudo vai bem. Desaparecida ela, mil injustiças se cometem, tanto contra o povo como contra os indivíduos, até o dia em que, aos conselhos de um homem de bem, o povo julga escapar a desordem voltando ao governo de um só, e reaparece a monarquia. Em síntese, foram essas ideias de Maquiavel sobre formas de governo, e não é exato que ele tenha proposto uma classificação própria dicotômica, distinguindo somente dois tipos, monarquia e república. Maquiavel, no seu intento político, talvez necessariamente trouxe uma noção de liberdade comunista, não sei. Por que a gente entenderia essa volta volupta, assim, tão volupta, tão a se sistematizar através de uma lição que seria menos democrática daquela lição que a gente talvez estaria a formar num governo que é de Estado livre? Entende? A gente não pode referir a monarquia como Estado livre, porque monarquia não é Estado livre. A gente entenderia isso como uma falsa dicotomia, ou seja, a gente estaria lidando com uma dicotomia, com algo que seria maleável, ou seja, qualquer um que sustenta torna ele fraco, frágil, sem aproveito. Então, o que necessariamente a gente pensaria sobre isso, né? Talvez uma forma de tá sustentando uma modalidade ou uma forma menos corrupta, talvez entendendo que o governo nunca existiu, né? O democrático. Mas por que o dizer da monarquia está se repetindo por tantos valores? Porque falam, né, que a dicotomia de fato era a monarquia e a república. Mas por que tornar a república monárquica nesse século? Naquele século a república era monárquica. É tanto que fala-se sobre república federativa nos dias de hoje, fala que a república é totalmente totalitária. Mas que forma de governo você está assistindo que você está merecendo tanto ligar os pontos e tornar esses pontos tão como é que é? Factual, né? Essa palavra nova que está surgindo aí, que se chama lição do bom proveito, né? A gente entende, por exemplo, se a gente volta em relação a algum tempo, a gente vai entender merecidamente que em 2 segundos a gente vai estar em 2 minutos a gente vai tratando de um período histórico. Mas esse período histórico é um período que se liga à ascensão, né? Mas por que pensar que algumas coisas é tão controversas e tão necessárias? Talvez esse ponto seja um pouco irradiado, não sei, talvez seja um pouco menos maleável, não sei, talvez torne alguma coisa mais sistemática, né? Mas entender algumas coisas é formar uma livre opinião, na visão de quem talvez estaria deixando algum livre testamento, né? Não sei, vai saber. Classificações modernas. Nos tempos modernos, as classificações vão se multiplicando do mesmo passo que os estudos de natureza política atraem cada vez maior número de espíritos. Montesquieu distingue 3 espécies de governo: república, monarquia e despotismo. Em várias passagens de seu livro L'Esprit des Lois, refere-se à classificação de Aristóteles e procura achar o fundamento moral ou a virtude que caracteriza cada uma das 3 formas clássicas. Segundo ele, o característico da democracia é o amor à pátria e a igualdade. Da monarquia é a honra, de aristocracia e da aristocracia é a moderação. Entre os autores contemporâneos, notadamente os juristas alemães, as classificações são variadíssimas. Mas na verdade não são mais compreensíveis do que a de Aristóteles. Blutstille, na teoria diletante, estende-se sobre o assunto e acrescenta uma 4ª forma de classificação de Aristóteles. A teocracia, regime em que, como entre os hebreus e os egípcios, o poder em teoria é exercido por Deus, a forma corrupta da teocracia é a clericracia, em que o clero governa no interesse próprio.
A ciência política, pela observação da realidade da vida jurídica e política dos Estados, costuma distinguir nos tipos clássicos de governo, modalidade de inegável interesse, assim as diversas espécies de monarquias, de repúblicas e de democracias. De outro lado, o governo o poder deve ser encarado sobre outros aspectos, ainda além da sua finalidade e do número dos que o exerce. Não são distinções puramente teóricas, mas de interesse prático, para aprender realmente a natureza e a estrutura dos Estados. Rodolfo Lau, professor da Universidade de Hamburgo, em seu livro La Democracia, ensaio sociológico, jurídico e político da moral, analisando a origem, a organização e o exercício do poder, fornece as bases de uma classificação que permite distinguir quase todas as formas de governo sobre aquele aspecto. Podemos, interpretando e aplicando a lição do eminente escritor, chegar à seguinte classificação de governos quanto à origem, a organização e ao exercício. Quanto à origem, governos democráticos ou populares, governo de denominação, quanto à organização, governos de fato, governo de direito, heredidade de eleição, quanto ao exercício absolutos e constitucionais. Isso na democracia. São governos democráticos ou populares aqueles em que o poder emana do povo, isso é, em que o povo é quem governa, quem quer diretamente, como aconteceu nos pequenos estados gregos, quer indiretamente por meio de representantes, como acontece nos estados modernos. É um assunto que examinaremos melhor ao tratar da democracia em espécie. Desde que, como proclamava as doutrinas da origem popular do poder, sejam os cidadãos os que legalmente têm a faculdade de organizar e dirigir o Estado, a um governo democrático. Os governos de dominação são aqueles em que juridicamente o poder não pertence ao povo, ou porque uma entidade sobrenatural o exerce. Como nas teocracias, ou porque o indivíduo ou indivíduos que o exerce pretende tê-lo conquistado, adquirindo definitivamente o recebido de Deus, como queira as doutrinas do direito sobrenatural, desde que o povo juridicamente não tenha direito de dirigir o Estado, o governo é de dominação, é uma autocracia. Os governantes não são representantes do povo, governam por direito próprio. Quanto à organização do poder, isso é, quanto ao modo pelo qual os governantes se investem ou são designados, os governos são de fato. Se a ocupação dos postos de dirigentes supremos se fez pela força, por uma revolução ou golpe do Estado, tal fundamento seria ligado à necessidade de dizer que governantes estavam no poder. Esse livro me atrapalha às vezes. Desde que o governante ou governantes assumir o poder não pelos meios legais e normais prescritos pela Constituição do Estado e assim por meios anormais, são governos de fato e isso tanto se pode dar nas monarquias como nas democracias. Há momentos de crise em que a circunstância excepcional não permite obedecer os trâmites legais que regulam o provimento das funções de governo, ou em que o próprio povo em revolta destitui do governo os governantes e possa outro pela força. O livro é esse aqui, ó. Eu não sei se esse livro é tão legal assim, talvez não, né? Fala algumas coisas que são necessárias. Eu acho que esse livro seria mais ou menos um manual mais simplório, sabe? De necessidade que faz-se só para entender, não, talvez as pessoas que estão lendo isso aqui estão interpretando mal, né? Talvez não estão sabendo distinguir as faces da teoria do Estado, né? Que é a face contemporânea e a face clara, e a face... Porque aqui ele fala de Aristóteles, cara. Se esse livro fosse bom, talvez estaria falando de Platão, mano. Então, a tendência natural dos governos de fato é se tornar governos de direito, consolidarem-se, serem reconhecidos pelos demais estados e estabelecer a ordem e a normalidade na vida jurídica e política. A organização dos governos de direito, daqueles em que substituição se fez normalmente, aqui ó, já falou tudo, né? Por definição, algumas modalidades são fora do regime hierárquicos, né? Então, alguns antecedentes diz que a Constituição talvez seria um poder executivo, não uma monarquia em que não uma democracia em que o sistema político era voltado por poderes que seriam justificativos, né? Mas em necessidade a gente não abriria essa pauta para dizer que Jesus talvez tenha sido a pessoa mais como é que chama? Sublime. Ela é bastante sublime, sabe? Então, necessariamente, Jesus criou o mundo, né, mano? Então,
por definição, a gente tem que entender que esse processo, né, por exemplo, esse processo foi um momento que se aceitaram-se, né? Então, diversas vezes as pessoas viam-se através de renúncias, de confrontos, de angústia, de proibições que causariam uma forma menos moral, né? Menos teocrática. Mas por que esse diminuto? Por que diminuir diante de alguma coisa que talvez seria proveitosa? A necessidade dos elos talvez seja a forma da vida russa em atrelar os sentimentos que estão ali ligados. Não sei, né? Tem que saber, as coisas fluem. Brincadeira.